que alguns já foram indagados pelos professores para saber de um projeto que vai dar entrada nessa casa. Já era para ter chegado, mas pela dificuldade de redação que teve o assessor, redigiu o projeto, mas só que depois do projeto pronto, teve que fazer algumas correções. É um projeto que fala sobre a regulamentação da carga horária dos professores de 40 horas. Também as vagas que se encontram em aberto foram negociadas com o sindicato dos professores, entre o Poder Executivo e a categoria. E essa casa precisa deliberar sobre essa matéria ainda este mês, para que é um ano eleitoral e daí para frente, mês que vem diante, muitas matérias não podem ser mais deliberadas por essa casa, nem apresentadas pelo Executivo aqui, para que possa assim atender realmente a condição de funcionamento de determinadas categorias. Então, essa é aqui em comunicado, o prefeito, o projeto está pronto, mas o prefeito também cuidando de assunto do município, não teve a condição de chegar a tempo para assinar o projeto e mandar para essa casa. Então esse projeto tudo indica não, é certeza que ele quarta-feira entrará aqui e os senhores mais ou menos já têm assim uma noção do que vai ser realmente. Já pode até, se tiver alguma dúvida, procurar a secretária de Educação, para aquela que fez a reunião e a negociação com os professores, e está tudo dentro dos padrões. Essa casa aí só vai fazer também regulamentar dentro do que a lei nos faculta. Não tendo mais nenhuma matéria para ser apresentada nesse expediente, vamos para a ordem do dia, com a segunda e última votação da LDO para o exercício 2013. Os senhores já votaram a primeira vez a semana passada, vamos para a sua segunda e última votação. Vereador Orlando, Antônio Maria, João Almeida, Evandro Carlos, Osório dos Anjos, Jeová Salvador, Antônio Marcos, Jorge Luiz. Também sou a favor, aprovado por unanimidade a LDO para 2013. E assim as matérias que chegaram a essa casa, todas já liberadas em tempo hábil. Vamos para todo mundo satisfeito. Vereador Armando, assuntos gerais. Esse nós vamos fazer o registro. Antônio Maria, João Almeida. E ao nosso Silva, colegas vereadores, funcionários dessa casa. Senhor presidente, ocupo a tribuna dessa casa hoje a levar alguns conhecimentos aos novos colegas nesses momentos de crise, geralmente os municípios do Nordeste estão passando. O Paramirim tem umas situações atípicas e acredito que nem todos têm esse conhecimento. Geralmente, preocupados com esse momento, eu busquei juntos ao Banco do Nordeste com relações os produtores que geralmente encontram-se em situações de dificuldades para cumprir geralmente o pagamento de seus financiamentos com o Banco do Nordeste. Para mim são 202 propostas que geralmente têm vencimento até o final do ano, e muitas dessas propostas, procurando do Banco do Nordeste, o banco disse o seguinte: esses financiamentos em atrasos e os que estão a vencer, muitos deles poderia geralmente entrar em uma negociações de prorrogação, outras geralmente até mesmo de anistia, mas que para isso precisava que o município tenha um decreto para realmente facilitar essas negociações.
que são 202 parcelamentos, algumas já vencidas, outras para vencer nesse período, mas que precisavam realmente. Então eu trago essas questões aqui para ver se realmente o presidente ou mesmo o líder já tem alguma informações com relação a esse decreto do município que está passando por dificuldades nesse período de crise, se já se encontra no executivo esse decreto para facilitar as negociações desses produtores. A outra questão é com a questão do seguro safra, que são 294 que geralmente estão cadastrados no seguro safra do governo do estado e a nível federal, para receber um parcelamento de R$ 160 durante um período de 4 meses, e aí geralmente somando isso aqui, geralmente dá um volume de recurso já bastante elevado que serve de socorro para esses pequenos produtores. Mas também sobre esse seguro safra, ele geralmente serão pagos para o município que já tem esse decreto. Então eu passo aqui essas informações para o líder do executivo, para ele ver essas situações, para a gente poder estar dando realmente uma resposta a esses produtores. Muito obrigado. Praticamente essa casa não foi assim, comunicada a respeito, mas o prefeito indica que deve ter ido a Brasília, que teve uma reunião ontem com vários prefeitos, né, por um comparecimento significativo na reunião, e se tratando dessas questões. E assim que o prefeito chegar, a gente, ou se conseguir falar aqui por telefone, vamos perguntar a respeito disso. Fui procurado no hospital, nesse sentido de alguns que têm empréstimo mesmo aí no Banco do Nordeste, esse crédito rural, que praticamente isso, com o decreto do estado de calamidade, vai dar realmente alguns anistia e outros prorrogação de tempo, de prazo, para poder cumprir com os seus compromissos. Vereador Evandro. Satisfeito sobre essa questão que comentou aí, quando saiu o programa de ajuda aos municípios que estavam em situação de emergência, aí tinha o nome dessa região toda, aqui, Macaúbas, só não estava para mim, Cardoso e Rio de Contas. Eu liguei para o secretário do município, indagando qual a situação, porque Paramirim não entrou no mesmo programa. A informação que o secretário deu foi por questão da barragem, e Paramirim está numa situação confortável em relação à água. Então quem faz esse cadastramento é a secretaria, então não é o município. Para declarar a situação de emergência tem que ter algumas qualificações, vamos dizer assim, algumas características que se enquadram ao programa. Então que Paramirim não estava ainda, não tinha atingido ainda essa situação. Então, Rio de Contas, a mesma situação, Rio de Contas citou a situação também aqui de Santa Maria da Vitória, da Lapa, questão daí do Rio São Francisco. Então ele não se enquadra, porque se o município que entra nesse programa, ele tem direito à poça artesiana, à limpeza de águas públicas, à questão de alimentação, cestas básicas. Então quando eu vi aquilo, eu liguei imediatamente, porque Paramirim não se inseriu, justamente que era um momento propício. A gente não quer, mas felizmente, né? Aí ele justificou isso. E o pessoal do Exército que faz esse cadastramento, então aí as secretarias aí. Então fez o levantamento e nessa região que entrou Paramirim, Cardoso e Rio de Contas, justamente por essas situações. Rio de Contas tem barragem, Paramirim também, que essa região tem a barragem, e o Rio São Francisco, que foi essa informação que me passaram, por que esse município não entrou nesse programa. Bem explicado. Vereador Osório. Vereadores, Arlete, sou Arlete hoje, seus pais presentes, vamos assistir, Bill e os demais funcionários da casa. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa sessão e os colegas aí, como não poderia ser diferente, preocupados com a seca, mas ainda a gente fica assim,
não tão preocupado como outras pessoas de outros lugares, de outros municípios, porque como disse o vereador Evandro, Paramirim tem a barragem da Bubão. Caraíbas, por exemplo, além de contar com a água do Zabumão, graças a Deus, Caraíbas tem a lagoa, que ainda tem bastante água. Caraíbas tem água da Cabacilha, porque realmente a situação é de preocupar. E eu disse aqui na sessão passada, a seca só está iniciando. Vamos ter pela frente aí uns 5, 6 meses aí de seca. Então não vai ser mole. Mas graças a Deus, acho que o Ciro Paramirim ainda conta aí com esse privilégio de ter a barragem da Zabumão. E do mais, senhor presidente, agradecer os novos colegas pela aprovação para a vossa indicação. Muito obrigado. Vereador Jorge Luiz. Senhor presidente, segundo secretário, colegas vereadores, funcionários desta casa, Arlete, como diz o vereador Tomás Souza, sempre está presente na sessão, de prática, e a gente deve realmente agradecer primeiro a Deus por estar mais humilde de vida. E aproveitando aí as palavras de alguns vereadores, eu gostaria de juntar aí com as palavras do vereador Orlando Coicinho, realmente deixar o voto pesar aí a família aí da Davina, que é a mãe do nosso ex-vereador, a Denivaldo, muito formaram por mim, muita emoção dessa senhora, importante dessa família. E queria aqui aproveitar, não sei, o presidente poderia informar, ou se teria condições, porque quando nós observamos que foi aberta essa comporta aí para levar água, segundo informações, teve Pitanga, quando a Devassa autorizou, eu achava justo que, como a água vai daqui para, passando aqui pela Pai da Botuporã, às vezes ele passa também aqui para ir para o Cipó, deveria pegar o doutor aí e canalizar a água pelo menos uma noite aí no Maracujá, no tanque público, e também no Cipó, para resolver pelo menos a situação do gado. Acho que poderia sacrificar em 2, 3 dias, por exemplo, água para tanque novo ou Botuporã, poderia, por exemplo, nós vamos aí deixar 2 dias, ou um dia se for possível, avisar com antecedência o pessoal preparar os seus, deixar água no reservatório, e esse tanque público colocar água à vontade. O vereador do Marcos lembrou bem, a seca está somente começando. Então, tem água disponível para jogar aí dentro do rio, descendo aí até Pitanga, e aqui que vem com encanação, bem mais fácil para encher pelo menos 2 tanques públicos aí, para resolver a situação aí, esse pessoal está sofrendo muito gado. Essa é uma ideia aí que a gente deveria pelo menos informar se teria condições. Outra questão, senhor presidente, e demais vereadores, queria deixar registrado nos jornais da casa e parabenizar realmente o ex-presidente Henrique Cardoso, onde teve uma premiação muito importante, todo do jornal. Henrique Cardoso ganha prêmio da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Ex-presidente vai ganhar prêmio J. Cruz de 1 milhão. Ele aplicou políticas coerentes com seu trabalho acadêmico, diz o texto. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira, dia 14, que considerará seu prêmio J. Público 2012 ao ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso por suas contribuições ao estudo de humanidade e pela liderança na transformação do Brasil. Receberá o prêmio no valor de 1 milhão em uma cerimônia no dia 10 de julho na biblioteca, explicou o comunicado. Suas análises das estruturas sociais do governo, da economia e das relações raciais no Brasil assentaram as bases para a sua liderança como presidente da transformação do Brasil de uma ditadura militar com alta inflação a uma democracia vibrante, inclusive e com forte crescimento. Diz o texto: segundo a Biblioteca do Congresso, a profundidade intelectual do ex-presidente, a quem chama de um dos maiores líderes do Brasil, fica claro no fato de seus sucessores na presidência terem mantido várias de suas políticas. O texto também afirma que ele aplicou políticas que seguiram a lógica de suas análises acadêmicas anteriores.
Fernando Henrique Cardoso é o tipo de intelectual que combina uma pesquisa profunda com a evidência empírica, disse James Green, diretor do PSDB. O ex-presidente brasileiro, autor de mais de 23 livros e cerca de 100 artigos, é o 8º vencedor do clube, desde que esse prêmio, que leva o nome do magnata dos meios de comunicação, foi concedido pela primeira vez em 2003 ao filósofo polonês Leszek Kolakowski. Queria deixar registrado na casa aí, nos anais da casa, uma dessas reportagens que fica aqui no agradecimento a todos. Bom, é importante o vereador George busca longe e fundo. Essa semana eu tive a felicidade de ligar, procurando canais assim, para assistir alguma coisa, uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso na TV Câmara, com o Zé Serra, e falando da sua trajetória política, assim, no início, e falando desse plano que realmente o Brasil hoje usufrui e que realmente Deus não está dando certo porque os seus como é que se diz? Os seus sucessores, eles estão fazendo a aplicação, aprimorando algumas coisas, mas que praticamente o direcionamento era realmente esse sucesso. Era praticamente esse tinha que conter a inflação. Então, na época, que era o bicho papão que estava acabando com tudo, era a inflação mesmo. E praticamente na hora de colocar aquilo em prática e tal, que muitos não acreditavam e batiam muito em cima daquilo, mas o Fernando Henrique foi um cara bastante. Foi o cara. Bastante envolvido nessa questão e inteligente mesmo para criar com uma equipe boa essas condições que é manter essa inflação nossa aí dessa forma que vai, porque realmente estava demais. Passava até cenas do pessoal invadindo os supermercados e tal naquela época, quando soltava mesmo os juros explodindo e tudo mais, saques e revoltas, era assim, realmente estava feio. Quero também aqui registrar voto de pesar em nome de toda a casa para a família de Dona Davina Dias Soares, Dona Davina que veio de Vitória da Conquista, bem em Brasília, e vive aqui há cerca de 50 anos, viveu, e sua família se instalou aqui a fazer a prática do curtir couro aí, do artesanato, né, no couro do boi. E também na panificadora, o pessoal do seu Léo Sapateiro, foi escrivão aqui, mas tinha outras atividades, então essas famílias contribuíram muito para a menina. Família numerosa, todo mundo batalhador, e assim a gente, com tristeza, registra esse voto de pesar à família de Dona Davina Soares. Quero também aqui parabenizar os vereadores quando traz a sua publicação. Essa semana fui procurado por duas pessoas falando da questão ambiental, dando sugestões para que a casa fizesse. Então o vereador Evandro entrou uma certa época, eu me lembro, com a indicação para que fosse colocado aí aparelhos para alongamento, para a prática de esporte na lagoa, e uma senhora dizendo que ela trabalha até no salão de estética aí, falando, olha, uma sugestão para a Câmara. Falei, não, nós temos essa indicação, o vereador Evandro já entrou com esse pedido para aquela orla da lagoa, já que o pessoal vai iluminar tudo agora, já está praticamente pronto, só falta ligar, para que fosse colocado esses aparelhos para dar mais condição, mais qualidade ao pessoal que pratica a caminhada e fazer seus exercícios ali, que é uma questão que a saúde hoje melhora muito em cima disso, é uma das questões que realmente promove o bem-estar. E pediram também, falaram também da questão ambiental, da limpeza do rio, dos seus mananciais, que também respondi a ele que a casa, se fosse atendido pelo menos 10% daquilo que os vereadores estão preocupados e apresentando, que daria já uma visão bem ampla, bastante grande daquilo que a sociedade almeja. Que o vereador Osório havia entrado com muitos pedidos aqui em relação a essa questão ambiental, preservação das nascentes do rio, limpeza das suas margens, enfim, tudo ligado a essa questão e a questão de turismo também. Então, esta casa a gente tem desenvolvido o trabalho, tem divulgado, nós temos feito a nossa parte
E as pessoas já passam a vir, já vê essa Câmara com bons olhos, porque quando pergunta a gente tem sempre uma resposta positiva a dar à sociedade. Também quero aqui falar, o vereador George falou da questão da água, de colocar no maracujá, a questão da barragem, essa soltura da água, o prefeito se envolveu em algumas reuniões, o sindicato também, mas a questão deles de soltar a água é porque a programação dessa barragem é para a perenização do rio. Uma das causas e razões mais fortes da construção, perenização do rio, por ser um dos afluentes mais importantes da margem direita do São Francisco. E dizendo que a água também seria para consumo humano. Então a condição de soltar para animais, assim, dentro de uma ação pública mesmo, assim, só com aval da justiça. Inclusive para barrar essa abertura que deu esses dias, que o pessoal muito reclamou, isso aí, um juiz que está respondendo por hoje aqui na comarca de Iguanambi, acrescentou, juntamente com o prefeito, o presidente do sindicato, que isso aí só poderia ser mediante a outra ação aí por força maior, porque foi uma deliberação lá do Palácio do Planalto, que veio para que soltasse essa água e que foi uma ordem expressa de lá, da Codebas, que é o órgão federal, né? E aí que o juiz sozinho não teria condição de fazer, de dar eliminar alguma coisa que pudesse fazer o fechamento sem completar o prazo que pediram. Mas que justificou que eles estavam a par do controle do tanto que baixaria a barragem e do volume de água que a barragem armazena. Então nós buscamos as informações, nós dentro, o prefeito tentou várias vezes, só me informar, olha, não tem condição, tem uma reunião, a promotora ficou de comparecer, nós já tivemos alguns entendimentos, estou buscando, mas praticamente essa ordem veio lá de Brasília, não foi nada aqui do Estado, aqui, de jeito nenhum aqui da superintendência aqui não, foi da superintendência de Brasília. Então, essa questão é que a gente tem batalhado, tem lutado, buscado informar, desenvolver aqui as nossas ações, e é dessa forma que achamos que estamos cumprindo o nosso dever. Quero aqui agradecer aos senhores vereadores pela maneira como nos ajudou a conduzir essa sessão, trazendo suas proposições, suas preocupações, aos que nos assistem no plenário, dizer que essa sessão é muito boa, sempre assim. A questão da seca também é uma questão que todos já aqui preocupados, mas vamos levando e lutando, tentando dar o melhor de nós para que a população assim confie e deposite em nós a confiança que realmente nos deu para chegar até aqui. Então a sessão está encerrada, agradecendo a todos e convocando a próxima quarta-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário.